Bom, o texto do nosso livro diz o seguinte: a formação do extenso território brasileiro é consequência de um longo processo de expansão. Então, aqui já diz, longo processo de expansão. Isso não se deu de uma maneira rápida, né? Isso levou vários anos dentro da história para que isso ocorresse. Resultante do contato entre povos locais e colonizadores europeus. Primeiro, nós temos que compreender quem foram esses povos locais. Ao estudar esse processo, devemos lembrar que os colonizadores portugueses foram se apropriando das terras que hoje constituem o Brasil e conquistando a área onde viviam cerca de 4 milhões de pessoas distribuídas entre mais de 1.000 povos diferentes. Quem eram esses povos diferentes, pessoal? Eram os indígenas. E lógico, né, nós já vimos isso antes, foram os primeiros donos da terra, eram os primeiros habitantes da terra. Digamos que são até hoje os verdadeiros donos da terra. Então vejam bem, nós temos na página 52 o mapa, né, do Brasil, onde vocês podem observar a localização de cada tribo indígena, né, a Tupi-Guarani, a tribo G, Aruaque, Cariba ou Caraíba, Cariri, Pano, Tucano, Charruá, outros grupos, enfim, vocês podem observar através da cor, né, que o nosso país era totalmente povoado. Através aí da legenda, vocês veem essas cores dividindo cada tribo, né, onde cada uma estava localizada. E nosso país era totalmente povoado pelos indígenas. E aí os portugueses chegaram, né, e começaram a colonizar a nossa terra, o nosso território. Dando continuidade à formação do território, vamos lá ver o que mais aconteceu a partir dessa colonização. Em fins do século XV, né, quer dizer, no final do século XV, portugueses e espanhóis, entre outros povos europeus, lançavam-se em busca de novas terras para a colonização. Eles queriam ampliar o domínio sobre o território. Chegaram às terras atualmente chamadas de América, onde estabeleceram tratados para dividir o território. Mais tarde, as terras ocupadas pelos portugueses formariam o Brasil. Então vamos lá. Como os portugueses não conheciam muito bem o território que colonizariam, as fronteiras ainda não estavam muito bem definidas. Para garantir o poder sobre as terras ocupadas, explorá-las e protegê-las da invasão de outros povos, como franceses, holandeses e espanhóis, em 1534, a coroa portuguesa dividiu o território em capitanias hereditárias, que são lotes de terra entregues pelo rei de Portugal à administração de nobres ou funcionários de sua confiança. Vocês podem observar no mapa a seguir o que foram essas capitanias hereditárias. Como que ocorreu essa divisão? Na página 53. Esse mapa, vocês veem aqui essa linha que divide aqui na vertical, esse traçado em vermelho, divide nosso país em duas partes, né? Divide aqui a leste e divide aqui a oeste. Então, o que isso significa? Aqui ao meio vocês veem essa linha aqui divisória, que era a divisão aí das capitanias hereditárias, onde vocês podem compreender o seguinte: o que tinha a ver essa divisão, o que ela significava, né? De um lado seria administrada pelos portugueses e de outro lado pelos espanhóis. O que isso significa? A oeste, ela seria administrada pelos espanhóis. Vou até mudar a cor aqui para vocês compreenderem. A oeste, ela seria aqui, essa localização inteira aqui, administrada pelos espanhóis. Já aqui, a leste, ela já seria administrada pelos portugueses. Então, era para isso que servia essa divisão, para que não houvesse um conflito, digamos assim, na administração do território. Dando continuidade, nós temos aqui agora a parte sobre a exploração econômica do território.
ou seja, extração dos recursos do nosso território, como obter lucros a partir, né, do trabalho, digamos, da exploração econômica das terras brasileiras. Então, a exploração econômica do território, vocês podem estar até acompanhando esse texto na página 54. A exploração econômica do território teve grande importância para a ocupação realizada pelos colonizadores. A gente vai entender como que eles exploraram o território economicamente, né? Nas primeiras décadas de colonização das terras sul-americanas, os colonos portugueses não encontraram metais preciosos. Assim, começaram a explorar o pau-brasil ao longo do litoral para comercializá-lo na Europa. Essa exploração do pau-brasil a gente já viu isso até nas aulas de história, que os próprios portugueses escravizaram os indígenas, e terminavam explorando o pau-brasil, utilizando o trabalho indígena, onde esses indígenas não recebiam, digamos, uma remuneração financeira. Eles recebiam objetos de pouco valor e assim os portugueses continuavam a exploração sobre o pau-brasil. Continuando no século XVI, além da exploração do pau-brasil, a produção de cana-de-açúcar, principalmente no nordeste do território, começou a ganhar importância. Nesse período, a ocupação colonial se concentrava no litoral. Então, no século XVI, havia a exploração tanto do pau-brasil quanto também a produção de cana-de-açúcar. E aí já era, né, o roteiro aí da exploração econômica no século XVI aqui no Brasil. Pau-brasil e cana-de-açúcar. Agora, a partir do século XVII, a expansão da colônia acompanhou o crescimento das principais atividades econômicas. A produção de cana-de-açúcar em algumas áreas do Sudeste. Então, continuou. O que antes era somente, né, no Nordeste, mais principalmente no Nordeste, foi se estendendo aí pelo Sudeste, a produção de cana-de-açúcar. Além disso, a pecuária em direção ao interior e a busca pelas drogas do sertão, que não é relativamente droga. Esse termo está sendo utilizado porque eram elementos muito procurados, como o guaraná, o urucum, o cravo, a canela, a salsa, entre outras, para a Amazônia. Então, aqui já vem outros meios de exploração econômica no Brasil, no século XVII. Vamos prosseguindo agora para o século XVIII. A expansão da pecuária pelo território e a exploração de ouro e diamantes foram as principais atividades que favoreceram o domínio das terras a oeste, já no século XVIII. Então, a gente observa o seguinte, que em cada região, o Nordeste, o Sudeste, o Norte, aqui já a oeste, em cada região eles puderam extrair algo, puderam explorar de alguma forma. Então, no século XIX, eles já vieram expandindo a pecuária, que era a criação de gado, e já a exploração também do ouro e dos diamantes. No ano de 1750, Portugal e Espanha assinaram o Tratado de Madrid, delimitando fronteiras bastante semelhantes às atuais. Esse tratado levou em conta o princípio da posse de terras, de modo que as terras ocupadas por Portugal passaram a lhe pertencer. Vocês podem observar aqui ainda o que ocorreu no século XIX. No século XIX, desenvolvia-se no território um conjunto de atividades econômicas importantes, como a produção de café no Sudeste, de cacau e de algodão no Nordeste e de borracha na Amazônia. Juntamente com a formação da nação após a independência, essas atividades ampliaram o território do Brasil. Observe o mapa ao lado. Ao longo do século XIX e início do século XX, os limites do território brasileiro consolidaram-se. Então, vejam bem, nós temos aqui, nesse mapa, a representação da exploração econômica no século XIX. Cada cor na legenda representa um elemento diferente que era cultivado, enfim. Vocês têm aqui nessa cor mais amarronzada o café.
E vocês olham aqui no mapa, onde que tem essa cor predominantemente, vocês podem entender que nessa região era mais explorado o café. Na cor verde mais escura, a erva mate, né? Essa cor mais roxa, o cacau. Aí tem também o fumo, o algodão, ouro e diamantes, drogas do sertão e borracha. As drogas do sertão eram aquelas que nós vimos anteriormente, né? Que era a canela, enfim, várias outras lá. Cana de açúcar, a parte em que havia a exploração aí a criação de gado, a pecuária, né, as ferrovias, e aí vocês têm as cidades e vilas onde haviam, né, essas atividades econômicas aí na época. Continuando sobre agora a regionalização. Então a gente vê que há uma trajetória extensa para que houvesse essa organização do território brasileiro. Cada uma das partes de um território tem necessidades distintas quanto à sua gestão, pois as atividades exercidas em cada uma delas dependem de infraestruturas e investimentos diferentes. O mesmo ocorre com a população que habita esses lugares. Ela também depende de uma atuação atenta dos gestores para ter suas distintas necessidades atendidas. Para aperfeiçoar a gestão do território, é possível regionalizá-lo de acordo com determinados critérios, isto é, delimitar áreas que reúnem características semelhantes em relação ao critério adotado. Cada uma dessas áreas é denominada região. Os critérios que definem a regionalização podem ser escolhidos de acordo com os objetivos ou os interesses de quem a propõe. Podem ser naturais, históricos, culturais, políticos, sociais, econômicos ou ainda uma composição de vários desses aspectos. Então, essa regionalização, pessoal, ela vem significar o quê? O fato de o nosso país ser dividido por regiões. Qual é a necessidade de nós termos um país dividido por região? Na prática, falando de maneira mais simplificada para vocês entenderem, isso facilita o quê? A administração do nosso país, a gestão, né, a organização econômica e política e até mesmo cultural do nosso país, porque cada gestor, nós sabemos que nós temos um presidente, nós temos governadores em cada estado, nós temos prefeitos nos municípios, enfim, eles têm a função de quê? De fazer a gestão, né, de organizar os recursos públicos, né, para que isso seja utilizado da melhor forma possível. Então, essa divisão por regiões facilita a administração, né, governamental do nosso território brasileiro. Dando continuidade, né, a regionalização é usada para descentralizar a administração, assim como eu já estava falando para vocês, e assim planejar melhor as ações governamentais e ainda para coletar dados e realizar estudos sobre determinado território. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, né, já realizou algumas regionalizações do território brasileiro, onde a mais recente é de 1990. A regionalização do Brasil divide o território em 5 grandes regiões, também chamadas macro-regiões. Vocês observam aí nesse mapa que nós temos a divisão dessas macro-regiões, cada cor. Nós temos a divisão para vocês observarem com mais facilidade. A legenda aí ao lado do mapa, né, nós temos na cor verde a região norte, nessa cor alaranjada a nossa região aqui, região nordeste, nessa cor rosa o centro-oeste, na cor amarela o sudeste, na cor roxa o sul. Então, nós temos essas 5 macro-regiões aqui no nosso país, Brasil. É importante lembrar que as regiões se relacionam entre si e não devem ser consideradas unidades isoladas. Se relacionam entre si em que sentido? Na questão econômica, principalmente. Questões políticas, enfim, não são unidades isoladas entre si. Isso não quer dizer que a região norte não pode ter nenhum tipo de contrato, né, de
em relação aqui à região Nordeste. Pelo contrário, nós temos vínculos que nos unem, que nos ligam enquanto sociedade brasileira. Dando continuidade às regionalizações do IBGE. A primeira regionalização oficial do Brasil, elaborada pelo IBGE e estabelecida em 1942, delimitava as regiões de acordo com as suas características naturais. Então vejam bem, a primeira regionalização, isso não quer dizer que isso ocorre até hoje. Como nós vimos, elas podem ser políticas, elas podem ser culturais, elas podem ser naturais ou podem englobar todas ao mesmo tempo. Ela foi modificada em anos posteriores por causa de alterações na configuração territorial do país, pois foram criados e extintos territórios federais. Esses complexos regionais. O que são esses complexos regionais? Além da regionalização oficial do IBGE, outra bastante conhecida é a que divide o território brasileiro em complexos regionais ou regiões geoeconômicas, nas quais nós temos 3 complexos regionais, que são o Nordeste, a Amazônia e o Centro-Sul. Essa regionalização do Brasil considera as características históricas e econômicas diferenciadas entre as regiões, sem se ater às delimitações das fronteiras políticas e interestaduais. Nós temos um mapa onde vocês podem ver essa divisão desses complexos regionais, que são 3. Nós temos o complexo da Amazônia, o complexo do Nordeste e o complexo do Centro-Sul. Vocês podem estar se aprofundando mais, para não ficar um vídeo tão extenso, não coloquei aqui no vídeo, mas na página 58 e página 59, vocês têm os textos explicativos sobre cada complexo regional. Vocês podem estar se aprofundando mais, conhecendo cada um deles, né, o território, aqui o complexo regional do Nordeste, da Amazônia e do Centro-Sul. Então, pessoal, são os principais temas que eu quis destacar aqui. É a nossa videoaula sobre o capítulo 4. Façam a leitura do capítulo, né, quantas vezes forem necessárias, e estejam entrando em contato com a professora da disciplina à medida que vocês tiverem dúvidas. Bons estudos e até a próxima aula.